Bom dia, boa tarde, boa noite, paz e bem. Eu sou o Emerson Barzelotti e esse é o Paz e Bem de toda segunda-feira. Nós continuamos a nossa reflexão sobre o livro do mês da Bíblia, o livro de Daniel, a partir dessa ferramenta que é Desesperar Jamais, Círculos Bíblicos sobre o livro de Daniel, dos autores Carlos Mesters e Francisco Orofino, lançado pelo Sebi. Ajude o Sebi e compre o livrinho www.sebi.org.br. Então, e nós estamos lendo o livro de Daniel na Bíblia de Jerusalém, da editora Paulus. O livro de Daniel é o livro escolhido para o mês da Bíblia. Daniel, até deixar separada a leitura de hoje. Como foi o final de semana de vocês? Tudo bem? Estou gostando de ver, as pessoas estão interagindo com a gente aqui no canal, fazendo suas perguntas, deixando seus comentários. Vamos estudar, gente. Vamos estudar o livro do mês da Bíblia, que é o livro de Daniel. Livro de Daniel. E hoje é o terceiro círculo bíblico, que tem como tema a idolatria da mentira. Adotar a estátua do rei ou cair na fornalha ardente. A camisa que eu estou vestindo hoje é a camisa do próximo Intereclesial da SEBS. Olha lá, SEBS do Brasil. Você pode pedir essa camisa entrando no site da Diocese de Cachoeiro do Itapemirim, do Espírito Santo, indo lá no secretariado da SEBS, fazendo pedido. Ajude as nossas comunidades eclesiais de base. E a leitura do livro de Daniel de hoje, para você já separar aí na sua Bíblia, Daniel capítulo 3, versículos de 1 a 18. Daniel 3, de 1 a 18. Iniciando então a nossa conversa. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro de 30 metros de altura, para ser adorada e venerada pelo povo. Daniel 3, versículos de 1 a 5. Quem não adorasse a estátua seria jogado dentro da fornalha ardente. Daniel 3, versículo 6. Os 3 jovens judeus, Sidraque, Misaque e Abdenago, fiéis à sua fé e à tradição de seus pais, não obedeceram à ordem do rei. Eles foram denunciados. Daniel 3, versículos de 8 a 12. E lançados na fornalha ardente. Daniel 3, 19 a 23. Hoje, não existe mais esta maneira de adorar imagens de pessoas como se fossem divindades. Mas o que hoje existe é uma outra forma de adorar e venerar cantores, jogadores de futebol, pessoas poderosas, figuras célebres, elogiadas e adoradas pelas redes sociais.
É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Mas aí fica uma pergunta, né? Quais são hoje as pessoas idolatradas nas redes sociais que você conhece? E por que são idolatradas? Vamos pensar junto? Vamos responder aqui nos comentários essa pergunta? Quais são hoje as pessoas idolatradas nas redes sociais que você conhece? E por que são idolatradas? Segunda questão: como você se defende das fake news divulgadas pelas redes sociais? Essa foi no X da questão, né, gente? Como você se defende das fake news divulgadas pelas redes sociais? No texto de hoje, vamos ouvir como o rei impõe a adoração de sua própria estátua. E durante a leitura do texto, fiquemos com esta pergunta na cabeça: qual o grande conflito presente neste texto? Qual o grande conflito presente neste texto? Qual é o texto? Daniel 3, versículos de 1 a 18. Abra aí sua Bíblia. Daniel 3, de 1 a 18. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro com a altura de 60 covados e a largura de 6. E levantou-a na planície de Dura, na província da Babilônia. A seguir, o rei Nabucodonosor ordenou aos sátrapas, magistrados, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes e juristas, e a todas as autoridades da província que se reunissem e estivessem presentes à cerimônia de inauguração da estátua erigida pelo rei Nabucodonosor. Então, reuniram-se os sátrapas, magistrados, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes e juristas e todas as autoridades da província para a inauguração da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. E permaneceram de pé diante da estátua erigida pelo rei Nabucodonosor. O arauto proclamava em alta voz: povos, nações e línguas, eis a ordem que vos é dada. No instante em que ouvirdes soar a trombeta, a flauta, a cítara, a sambuca, o saltério, a cornamusa e toda espécie de instrumentos musicais, devereis prostrar-vos para adorar a estátua de ouro erigida pelo rei Nabucodonosor. Aquele que não se prostrar e não adorar será imediatamente atirado à fornalha acesa. Assim, no momento em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da cítara, da sambuca, do saltério, da cornamusa e de toda espécie de instrumentos musicais, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, adorando a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Entretanto, alguns caldeus se aproximaram para denunciar os judeus.
E pedindo a palavra, disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre. Tu, ó rei, promulgaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da cítara, da sambuca, do saltério, das cornamusa e de toda a espécie de instrumentos musicais devia prostrar-se e prestar culto de adoração à estátua de ouro. E todos os que não se prostrassem e se recusassem a adorar seriam precipitados na fornalha acesa. Ora, aí estão alguns judeus a quem confiastes a administração da província da Babilônia, a saber, Sidraque, Misaque e Abdenago. Esses homens não tomaram conhecimento do teu decreto, ó rei. Não servem a teu Deus e não adoram a estátua de ouro que levantaste. Então, ardendo em cólera, Nabucodonosor ordenou que lhe trouxessem à presença Sidraque, Misaque e Abdenago. Conduzidos esses homens imediatamente perante o rei, disse-lhes Nabucodonosor: É verdade, ó Sidraque, Misaque e Abdenago, que não servis a meus deuses e não rendeis adoração à estátua de ouro que eu erigi? Pois bem, estáis prontos ao ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da cítara, da sambuca, do saltério, da cornamusa e de toda espécie de instrumentos de música, a vos prostrar e a prestar culto de adoração à estátua que fiz? Se não a adorardes, serei imediatamente precipitados na fornalha acesa. E qual é o Deus que poderia livrar-vos das minhas mãos? Em resposta disseram Sidraque, Misaque e Abdenago ao rei Nabucodonosor: Não há necessidade alguma de replicar-te neste assunto. Se assim for, o nosso Deus a quem servirmos tem o poder de nos livrar da fornalha acesa e nos livrará também, ó rei, da tua mão. Mas se ele não o fizer, fica sabendo, ó rei, que não serviremos o teu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Um momento, né, de silêncio para deixar a palavra de Deus entrar em nós. E com essa palavra tão viva de Deus na nossa mente, no nosso coração, a gente busca o sentido do texto para a nossa vida hoje. Qual o ponto? Uma primeira pergunta. Qual o ponto que chamou mais a sua atenção? E por quê? O que chamou a sua atenção nesse texto? Qual é o grande conflito que está presente nesse texto? E como resistir hoje à idolatria do poder? Responde aqui embaixo para nós nos comentários. Qual o ponto que mais chamou a sua atenção e por quê? Qual o grande conflito que está presente neste texto? E como resistir hoje à idolatria do poder?
o Carlos Mestre e o Francisco Orofino colocam um subsídio com o título A Certeza Inabalável que Sustenta a Fé dos Jovens. Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de 30 metros de altura e 3 de diâmetro. Daniel 3, versículo 1. A estátua simboliza o poder real em todo o seu esplendor. E todos devem se curvar ao poder real adorando a estátua. Todos e todas deviam adorá-la e cair de joelho em total submissão, na hora em que ouvissem o som da corneta. Quem não adorasse a estátua seria jogado na fornalha ardente. Esta é a mensagem para todos os povos, nações e línguas. Quando ouvirem o som da corneta, flauta, cítara, harpa, saltério, gaita e outros instrumentos musicais, devem todos cair de joelhos para adorar a estátua de ouro erguida pelo rei Nabucodonosor. Quem não fizer isso, na mesma hora será jogado dentro da fornalha ardente. Daniel 3, versículos 4 a 6. Os 3 jovens judeus, Sidraque, Misaque e Abdenago, não obedeceram à ordem do rei e foram denunciados. Daniel, capítulo 3, versículos de 8 a 12. O rei ficou furioso e disse: se vocês não adorarem, na mesma hora serão jogados na fornalha ardente. E quero ver qual é o Deus que livrará vocês da minha mão. Daniel 3, versículo 13 ao versículo 15. Os 3 jovens deram uma resposta tranquila, como quem não se abala diante da ameaça de morte. Não precisamos responder nada a essa ordem. Existe o nosso Deus, a quem adoramos, e que nos pode livrar da fornalha ardente, libertando-nos da vossa mão, majestade. Mesmo que isso não aconteça, fique vossa majestade sabendo que nós não adoraremos o seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro construída por vossa majestade. Daniel 3, versículos 16 a 18. Estes jovens simbolizam todas as pessoas que não se submetem a um poder autocrático e violento. Resistir ao poder absoluto é não se submeter a ordens absurdas. É não se submeter a ordens absurdas. Nabucodonosor ficou furioso e mandou acender na fornalha um fogo 7 vezes mais forte que o de costume. E mandou que os soldados amarrassem os 3 jovens e os jogassem na fornalha ardente. Daniel 3, versículos 19 a 20. Foi o que aconteceu. Os 3 rapazes foram amarrados e jogados na fornalha ardente. Daniel 3, versículo 21 a 23. E aconteceu uma surpresa, diz a Bíblia. Sidraque, Misaque e Abdenago ficaram passeando no meio das labaredas, cantando hinos a Deus e louvando o Senhor. Daniel 3, versículo 24. Através da atitude resistente destes 3 jovens, o livro de Daniel quer ressaltar que Deus é o verdadeiro Senhor da história. Lembra que a força criadora de Deus
é maior do que qualquer poder humano. Jeremias, capítulo 31, versículo 35. Ter fé neste Deus, um Deus criador e libertador, dá forças para enfrentar a força destruidora de qualquer poder absoluto, simbolizado na fornalha ardente. Esta história dos três jovens passeando e cantando no meio das chamas da fornalha ardente entrou na memória e na imaginação do povo que ao longo dos séculos continuou cantando o mesmo canto, fazendo crescer a esperança e até o tamanho do próprio canto dos três jovens. É que a fé em Deus os levava a dizer: resistir sempre, desesperar jamais. Desesperar jamais. Círculos Bíblicos sobre o livro de Daniel, Carlos Messi e Francisco Orofino, do CEBI. Ajude o nosso querido CEBI comprando o livrinho www.cebi.org.br. Gente querida, gente amada, um grande beijo, um grande abraço e até a próxima segunda-feira, quando a gente continua o nosso estudo sobre o livro de Daniel. Paz e bem, vida longa e próspera.